abençoados com todas as bênçãos, graça e paz. Naquele que já é o nosso melhor dia, seja bem-vindo todos, seja bem-vindo você que está me assistindo, me ouvindo aí de qualquer parte do mundo. Graças a essa tecnologia que nós temos hoje, podemos alcançar o mundo, não é isso? Desde já, muito obrigado pela sua participação, você que está ao vivo, você que está aí me assistindo nessa gravação, muito obrigado. Para você que não me conhece, que está chegando agora, meu nome é Neilton Cardoso e falamos aqui a partir do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, abençoada por Deus, bonita por natureza, como dizia aí um poeta aqui do Brasil, não é isso? O nosso assunto que nós tratamos aqui, nesses minutos que nós temos aqui, é o Evangelho da incircuncisão. O Evangelho que foi confiado única e exclusivamente ao apóstolo Paulo. E ele deixou escrito em 14 cartas, que na Bíblia, que estão de Romanos até Hebreus. E o tema de hoje, o tema que nós vamos tratar aqui nesses minutos, se chama O Verdadeiro Fim do Mundo. O Verdadeiro Fim do Mundo. Por favor, nos ajude aí a fazer a palavra correr e ser glorificada, tá bom? Compartilhando aí a mensagem. Compartilhe a mensagem, por favor, se for possível, é claro, né? Se te interessar, se te fizer bem, não é isso? Muito obrigado pela sua participação. Canal Abençoados com todas as bênçãos. Se for possível também, se inscreva aí no nosso canal do YouTube, para que a palavra corra e seja glorificada. Muito obrigado pela sua audiência. Você que já está aí ao vivo, meu amigo Dino Sani, um abraço para ti. Recebo que tudo está bem, recebo que a palavra correu ontem, mesmo com as dificuldades, mesmo com os imprevistos, não é isso? Mas Deus tem o controle de todas as coisas. Quem tinha que ser alcançado pelaquela palavra, com certeza foi alcançado. O decreto do nosso Pai, ele não falha de maneira nenhuma, tá bom? Coloque aí o endereço aí, do lado do vídeo, do que o abençoado achar necessário, tá bom? E também uma saudação ao meu irmão Orlando Alves, que esteve ontem fazendo uma live também olha, abençoado. Eu aprendo demais com esses abençoados. E também a abençoada Vanilda Lima e seu esposo, um abraço para esses abençoados. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela atenção. Os abençoados Carlos Gomes, André Luiz, lá da Democracia Espiritual. Também procure esses abençoados, analise, confira. Se eles estiverem falando diferente do Evangelho da circuncisão, manda embora. Se estiver falando igual eu recebo que estão, porque já ouvi os abençoados, compartilhe, participe, porque é importante que os nossos irmãos alcancem aí, tá bom? Muito obrigado a você que está participando. Declaro já os olhos do seu entendimento iluminados por Deus, para que você possa entender, porque essa é a única maneira de você entender o Evangelho da Graça. Deus iluminando os nossos olhos, os olhos do entendimento. É a única maneira. Que não cabe a inteligência natural, inteligência humana, não, porque eu tenho muita teologia, eu tenho muito nível superior, eu fiz isso, eu fiz aquilo, abençoado. Só lamento, não vai te ajudar em muita coisa não. Agora, quando Deus ilumina os olhos do nosso entendimento, aí sim, aí você entende tudo clarinho, tudo perfeito, sem ninguém te enganar. Aí ninguém mais vai te enganar. Então eu declaro os olhos do seu entendimento já iluminados por Deus. Então vamos aqui tratar aqui do nosso tema aqui mais uma vez. Um abraço ao meu amigo Orlando Alves, um abraço a ti, recebo tudo bem na sua casa, sua família, sua esposa, tudo te vai bem, tá bom? O verdadeiro fim do mundo, o verdadeiro fim do mundo. Vamos ler aqui, Mateus 24, 3. Mateus 24, 3, que diz assim, palavras de Jesus de Nazaré. Diz assim, estando assentado no Monte das Oliveiras, Jesus de Nazaré, chegaram-se a ele os seus discípulos. Jesus estava sentado lá no Monte das Oliveiras e chegaram lá os seus discípulos. Em particular, foi um assunto ali entre Jesus e os discípulos, em particular, dizendo, olha a pergunta, a classe de pergunta que os discípulos fizeram a Jesus. Dize-nos, quando serão essas coisas?
Essas coisas estão aqui relacionadas no versículo 1 e no versículo 2. E continuando. E que sinal, além dessas coisas, e que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? Que sinal haverá da sua vinda, a volta de Jesus, a chamada volta de Jesus nas nuvens, e do fim do mundo? Então, abençoados, veja bem. Um dos mistérios que envolve, que perturba, né, incomoda, que traz medo à religião, é o fim de todas as coisas, é o fim do mundo. Quando eu estava lá na religião, por meus 35, um pouquinho mais, não acredito que um pouquinho mais, uma coisa que me assustava muito e me dava muito medo, além de outras também, mas é quando se falava a respeito do fim do mundo. Olha, um dia o mundo vai acabar, o mundo vai ter fim. Isso me causava medo. Eu tenho certeza que os abençoados também sentiam isso, porque, olha, existem ainda, até hoje, muitas previsões. Eu me lembro quando eu ainda era bem novinho, né? Não muito tempo, mas já era bem mais novinho, se falava muito do ano 2000. Olha, o ano 2000 chegará e de 2000 não passará. E era um terror, era um medo que havia a respeito do ano 2000. Porque se dizia, haviam previsões que o mundo iria terminar no ano 2000. Medo da Terceira Guerra Mundial. Olha, cuidado, que a Terceira Guerra, falavam muito a respeito de um botão vermelho que existia num país aí. Olha, se apertar esse botão, acaba com o mundo, acaba com tudo. O aquecimento global também foi alguma coisa assim, muito falada, muito questionada, e muito medo a respeito do aquecimento global. Bombas atômicas, olha, se soltar aquela bomba atômica que soltou lá, vai... Muito medo, muito medo. Por quê? Tudo isso porque a Bíblia fala que haverá um fim. Nós lemos aqui, né, a respeito da sua vinda e do fim do mundo. A Bíblia fala desse fim do mundo. Agora veja bem. De qual fim do mundo a Bíblia está falando? Qual seria esse mundo que a Bíblia fala aqui? Jesus falou aqui, a pergunta aqui dos discípulos, nos fale a respeito. Quando vai ser a sua vinda e os sinais do fim do mundo. Quando será o fim do mundo? Nós lemos aqui em Mateus 24:3. A Bíblia fala. E por causa desse relato, que está escrito aqui, realmente está escrito, na minha Bíblia está escrito, na sua também está, causa muito medo. A religião, olha, eu ficava apavorado quando falava a respeito desse aí. A religião, de um modo geral, ela espera o fim do planeta, o planeta chamado Cosmos, espera esse fim. Tudo que se vê, segundo a religião, um dia vai acabar, um dia vai explodir, vai pegar fogo e vai acabar. Isso segundo a religião. Ensina que um dia, quando Jesus voltar nas nuvens, esse a teoria da religião, quando Jesus voltar nas nuvens, vai exercer uma correção sobre o planeta Terra com a destruição total do cosmos. É isso que vai acontecer segundo a religião. Quando Jesus voltar nas nuvens, isso aqui tudo vai acabar, nós vamos morar nos céus e esse planeta vai deixar de existir. Seria esse mesmo o fim do mundo que a Bíblia fala? Seria isso mesmo que Jesus quis dizer? Que foi essa pergunta que os discípulos fizeram lá para Jesus? É esse mundo mesmo, o planeta? Não é isso, abençoado, não é isso, de maneira nenhuma, A Bíblia no todo, desde Gênesis até o Apocalipse, nunca falou da destruição da Terra, do planeta, do cosmos, do nosso planeta Terra. Nunca falou que esse planeta um dia seria destruído por Deus. Nunca foi dito isso. Eclesiastes, capítulo 1, verso 4, olha o que está escrito na Bíblia, hein? A mesma Bíblia que diz aqui que o mundo, a pergunta que o mundo iria se acabar, olha o que diz aqui, Eclesiastes, capítulo 1, verso 4, diz assim, uma geração vai, olha só, uma geração vai, outra geração vem, mas a terra, aonde está todas as gerações, onde começou todas as gerações, uma vai, outra volta, e termina uma e começa outra, para sempre. Olha o tempo, olha o prazo de validade dessa terra. Para sempre permanecerá. Então já lá o mais sábio falava que, olha, a terra ela não vai ser destruída. O planeta, a terra, não pode ser destruído. Está dizendo que para sempre
permanecerá para sempre. Efésios capítulo 3, verso 21. Olha o que diz aqui, Efésios 3, 21. Diz assim, ó, olha o que diz. A esse a glória na igreja. A glória na igreja. Por Jesus Cristo em todas as gerações. As gerações que vão permanecer para sempre. Em todas as gerações. Para todo o sempre. Para todo o sempre. Em todas as gerações. Para todo sempre. Então, abençoados, não existe uma expectativa na Bíblia. E temos outros versos lá nos Salmos. E tem outros versos que falam que a terra, o cosmos, permanecerá para sempre. E não existe nenhuma expectativa de Deus, nenhuma vontade de Deus expressa aqui na Bíblia, de destruir esse planeta. Não existe isso. Então, quando a Bíblia ela fala sobre o fim do mundo, não está falando sobre o planeta Terra. Não pode. Então, se fosse o planeta Terra, se fosse o chamado de cosmos, o Salomão aqui, o apóstolo Paulo, não estaria dando esses exemplos, que seria para sempre a Terra. Um dia ela seria destruída. Então, temos que entender que mundo é esse, né? Porque isso aqui é muito sério, isso aqui causa medo nas pessoas, né? Ainda mais com a tecnologia tão avançada que está, né? Os países aí super bem armados, com bombas, com armas aí poderosíssimas, que poderiam, a olhos nus, poderiam fazer mal, né, à Terra. Mas tem um detalhe, abençoado, lá em Hebreus capítulo 1, verso 2 e 3, diz que a terra está controlada pelo poder da palavra de Deus. Não é uma bomba atômica, não é um homem muito poderoso que pode mudar o decreto de Deus. Não pode, abençoado, não pode, porque ele disse que não vai ser destruída, vai permanecer para sempre. Então precisamos entender que mundo é esse. Nós temos aqui Mateus 24, 3, que diz que os discípulos de Jesus de Nazaré perguntaram a ele quando iria acontecer. Quando é que vai acontecer o final do mundo? E os sinais da sua vinda e o fim do mundo. Pois seriam acontecimentos para o mesmo tempo. Quando eles fizeram essa pergunta a Jesus, eles estavam dizendo que esses dois acontecimentos, tanto os sinais de sua vinda, a vinda de Jesus e o fim do mundo, seriam para a mesma época, para o mesmo tempo. A volta de Jesus resultaria no fim do mundo. Assim que Jesus voltasse, traria por consequência o fim do mundo. Quando a religião fala sobre o fim do mundo, nos leva a pensar na destruição do planeta Terra. Isso, eu sempre pensei dessa maneira. A teologia da religião não tem a honestidade de falar a verdade. Porque os teólogos, todos eles sabem que mundo é esse. Todos eles sabem de qual mundo Jesus falou. Eles não têm a honestidade de chegar na igreja e explicar que a terra vai permanecer para sempre. Muito pelo contrário. Jesus não falou do mundo cósmico, do planeta Terra. Quando ele respondeu aqui aos seus discípulos, se você ler aqui o capítulo 24 todo aqui de Mateus, você vai ver que eram coisas lá para aquela época, e não estava falando do planeta Terra. Traduziram de acordo com suas conveniências e seus interesses. Os teólogos, os tradutores da Bíblia, que pegaram lá do grego, que fizeram lá aquelas traduções, eles traduziram de acordo com suas conveniências, de acordo com seus interesses, para tirar proveito próprio da ignorância, né? Da ignorância. Eu era um ignorante até há pouco tempo e tinha medo do fim do mundo, porque pensava que essa tradução que diz aqui, o mundo, era realmente o planeta cósmico. O mundo que Jesus falou foi o mundo aion, traduzido lá do grego, que significa um período de tempo. Um período de tempo. O fim de uma era, o fim de um pacto. Não era o planeta cósmico que eles estavam perguntando. A religião traduziu segundo os seus interesses. Abençoado, olha, nós falamos aqui sempre, leia, pesquise, compare uma coisa com a outra. Não engula tudo que te bote na boca para você engolir, para você comer, porque vai fazer mal aqui o seu entendimento. Por isso que nós falamos aqui no começo, que Deus ilumine os olhos do seu entendimento, para que você possa entender qual é a perfeita vontade de Deus, para você entender o evangelho da incircuncisão, o evangelho da graça.
E mais, porque é interessante para a religião ensinar o fim do planeta. Para quê? Para cultivar o medo, manter as pessoas presas. Porque enquanto eles estão falando, olha, o planeta Terra, um dia, se você não aceitar Jesus, o planeta vai ser destruído, e se você... Olha, pessoal, veja bem, se você pensa que o mundo, o planeta, as coisas que são visíveis vai ter um fim, o que nós vamos fazer? Vamos buscar salvação aonde? Com esses mentirosos religiosos. Esses mesmos que traduziram da maneira errada, para nos manter preso, a nossa mente cativa a eles. João 8, versículo 32, o que foi que Jesus falou? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha, nós já falamos aqui umas 10, ou mais vezes. Então nós vamos aqui repetir. A religião, ela mente. A religião é mentirosa. E nesse assunto aqui, em respeito ao fim do mundo, ela também está mentindo. O planeta Terra não vai ser destruído. Então, que período de tempo, que pacto foi esse que teve fim? Chamado de mundo, na vinda de Jesus. Porque já aconteceu, não é isso? Que mundo é esse? Fim de um período de tempo. Porque Aion é o período de um tempo tenebroso, não é isso? Foi o fim de uma era antiga, foi o fim da lei do pecado, da morte e condenação. Quando eles perguntaram para Jesus, quando vai ser o fim desse período? Quando vai ser o fim desse mundo que nós estamos? Romanos capítulo 10, verso 4, ele diz, o fim da lei é Cristo, o fim desse pacto é Cristo, foi Cristo ali na cruz. Eles estavam perguntando quando seria o final daquele pacto de condenação. É isso que eles estavam perguntando. A pergunta aqui não se referia ao planeta Terra, de maneira nenhuma, porque eles sabiam que esse planeta não poderia ser destruído. Eles perguntaram para Jesus quando seria o final daquele pacto, daquele mundo que eles viviam, um pacto de condenação e morte. A morte, ela veio desde Adão. A lei condenou e matou. Um período que durou de Éden até a cruz, até Cristo. Esse período, esse aion, esse mundo de condenação e morte. Então, eles perguntaram para Jesus, quando é que esse mundo vai ser destruído? Quando é que essas coisas vão acabar? É isso que eles estavam perguntando. O mundo, aion, é isso que eles perguntaram. Um período de maldição e morte, que durou desde Adão, desde o Éden até a cruz. Olha, 2 Coríntios, vamos ler aqui, vamos procurar aqui ler, 2 Coríntios, nós sempre falamos muito desse verso aqui, 2 Coríntios capítulo 3, olha, o verso 7, o que fala desse mundo? 3,7 diz assim, ó, e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória de maneira que os filhos de Deus não podiam ver os olhos de Moisés por causa da sua glória, que era transitória, o ministério de morte. O que ele estava falando? Da lei de Moisés, um período que a morte reinou. E o verso 9, porque se o ministério de condenação foi glorioso, que ministério era esse? A lei de Moisés, o ministério de maldição e de condenação. E eles perguntaram a Jesus, Jesus, quando vai ser o fim? Eles perguntaram a Jesus, quando vai ter fim esse mundo de condenação e morte? Porque ninguém conseguia viver, ninguém conseguia agradar a Deus por causa da maldição e da morte da lei de Moisés. Olha, vamos ler aqui a resposta. Quando foi o fim? Colossenses, abra a sua Bíblia aí, por favor, acompanhe. Colossenses capítulo 2, o verso 13, que diz assim, e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, escreveu o apóstolo Paulo à igreja de Colosso, e diz assim, vos vivificou juntamente com ele, com Cristo ali na cruz, perdoando-vos todas as ofensas que estavam retidas naquele mundo. E o verso 14, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças. A cédula que nos condenava foi riscada nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrária. E por que era contrária? Porque era um pacto abençoado de maldição e morte. Era um mundo que ninguém podia suportar. Maldição e morte, 613 ordenanças a ser cumpridas, que ninguém conseguia cumprir. E atirou do meio de nós, cravando aonde? No jejum? No batismo nas águas? Não, cravando-a na cruz.
Então, o apóstolo Paulo, lembrando aos irmãos ali que participaram daquele mundo aion, porque aquele mundo foi até a cruz, muitos que estavam ali no tempo de Paulo, no tempo de Jesus, participaram daquele mundo que foi até a cruz. Que na cruz Cristo deu fim à lei de Moisés. Paulo lembrando aos irmãos, e nós estamos aqui toda semana lembrando aqui os irmãos, olha, a lei de Moisés teve fim na cruz. Quando Cristo morreu e ressuscitou, no aspecto espiritual, a lei de Moisés foi destruída, acabou. E quando Cristo lá destruiu lá o templo lá de Jerusalém, lá naquela guerra do ano 70, do aspecto visível, acabou de uma vez por todas, abençoados. É isso que o apóstolo Paulo estava lembrando ali aqueles irmãos, que o mundo aion, aquele mundo terrível, aquele mundo tenebroso de maldição e morte, teve fim na lei de Moisés, teve fim ali quando Cristo terminou com a lei. Foi isso que esses homens ali, os discípulos, perguntaram a Jesus: quando é que esse mundo vai ter fim? Quando é que isso vai acabar? Agora, a religião, com a sua astúcia, com a sua maldade, traduziu esse mundo para o mundo natural, para o mundo cósmico, para o planeta Terra. E não é, pessoal, não é. O que eles perguntaram para Jesus era a respeito daquele mundo que eles viviam, a respeito da lei de Moisés, que era um pacto de maldição e morte. E tem um detalhe aqui, que os discípulos, da pergunta que os discípulos fizeram a Jesus, que eles perguntaram assim, dize-nos quando serão essas coisas. Dize-nos quando serão essas coisas. Coisas, no plural, mais de uma. Não foi apenas que eles perguntaram a respeito do fim do mundo. Eram duas coisas. E não somente o fim do mundo, mas também sinais de sua vinda. Quando Jesus iria voltar. Eles fizeram duas perguntas a Jesus. Quando seria o final da lei de Moisés, daquele mundo tenebroso, e quando seria sinais da volta de Jesus. No capítulo 24 de Mateus, até o verso 32, do verso 4 até o verso 32, Jesus, ele fala de sinais que aconteceriam com Jerusalém, somente ali em Jerusalém, e que seriam vistos pelos seus discípulos, do verso 4 até o verso 32. Depois você pega a sua Bíblia e leia. O nosso tempo aqui não é hábil para nós lermos aqui todos esses versos, mas você leia, que vai estar ali, Jesus vai estar apresentando àqueles discípulos ali coisas que iriam acontecer, como por exemplo, falsos cristos, guerras e rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino, fome, pestes, terremotos, coisas que iriam acontecer naquele tempo ali e que os discípulos, que aqueles que estavam ali, que passaram naquela transição, iriam ver. Abominação e desolação no lugar santo, coisa que somente ali em Jerusalém poderia acontecer, seria própria daquele local. Uma grande tribulação como nunca foi vista. Jesus também falou, vai haver uma grande tribulação como nunca aconteceu antes e tão pouco acontecerá depois. Coisas ali mesmo, ali daquele tempo. Ainda falando com um sentido figurado, no verso 29 de Mateus 24, ele fala sobre sol, sobre lua, sobre terra, sobre estrelas, mas tudo no sentido figurado. Situações próprias daquela época. Veja bem, abençoado, situações próprias daquela época e vivida por eles, pois a volta de Jesus teria que acontecer no mesmo tempo do fim daquele mundo, do mundo aion. As duas coisas teriam que acontecer no mesmo tempo. No mesmo tempo. A volta de Jesus e o fim do pacto da lei de Moisés. As duas coisas teriam que acontecer. Porque, veja bem, abençoados, é uma coisa que não combina, que eu tenho visto alguns pregadores, inclusive pregadores que se dizem da graça, que falam que Jesus ainda vai voltar, Jesus ainda está por vir, e pregam a graça, mas a volta de Jesus, que foi que estabeleceu o pacto da graça, porque se ele não volta, a graça não seria estabelecida, a lei de Moisés ainda estaria valendo. Então, se ele já voltou, a graça já está, porque se ele não voltou, não tem graça, não existe graça. Então, do verso 33 ao 36, Jesus, de Mateus 24, Jesus fala quem iria, veja bem, quem iria, vamos ler aqui Mateus 24,
quem iria ver, participar desse acontecimento e quando aconteceria o que foi questionado pelos discípulos no verso 3, a sua volta e o fim do mundo. Mateus 24, vamos ler aqui o verso 33, olha só, Mateus 24, o verso 33, que ele fala assim: igualmente, depois dele explicar, de falar dos acontecimentos, de tudo que seriam vistos por aqueles homens, por aquela geração, no verso 33 ele começa falando: igualmente, quando virdes, quem é que ia ver? Aquelas pessoas que estavam ali, os discípulos que fizeram essa pergunta para Jesus: quando será os sinais de sua vinda? Quando vai ser a sua volta? E que sinais haverá do fim do mundo, do fim desse mundo áio, da lei de Moisés? Quando vir de todas essas coisas, tudo aquilo que ele anunciou ali para eles, sabei que ele está próximo, ele estará próximo às portas. E pare para pensar, abençoados, pare para pensar. Próximo não é daqui a 2000 anos, próximo não é na outra geração, próximo teria que ser visto, teria que acontecer no tempo deles lá. Porque se passasse da geração deles, não seria mais próximo, seria uma coisa longe. E ele disse, ó, sabei que ele está próximo às portas. Quando vocês virem, teriam que estar vivos para ver tudo que Jesus disse que iria acontecer na sua volta e no fim do mundo. Porque se eles não vissem, então não estaria mais próximo. E o versículo 34. Em verdade vos digo. Olha, isso aqui é um terror, né? Um terror para os abençoados que dizem que Jesus ainda vai voltar. Em verdade vos digo que não passará esta geração. Lembra? Geração vai, geração vem, e a terra permanece para sempre. Olha, não passará esta geração. Qual geração? A geração de Jesus e daqueles homens que estavam ali questionando a Jesus, dos discípulos. Não passará esta geração sem que todas, não é uma parte, porque eu já vi um teólogo aí dividindo, né? Dividindo aqui esse capítulo aqui, não, essa parte aqui aconteceu nos dias de Jesus, essa aqui foi nos dias mais para frente, esse aqui vai ser depois do Apocalipse. Não é isso que está escrito. Não foi isso que Jesus falou. Ele disse, ó, não passará essa geração sem que todas estas coisas aconteçam. Tudo isso aqui que foi relatado por Jesus no capítulo 24, teria que acontecer na geração de Jesus. Porque ele disse, ó, todas essas coisas, não passará a minha geração, ele falando, ó, não vai passar essa geração, a nossa geração aqui, lá de Jesus falando com os discípulos, sem que todas essas coisas que eu acabei de falar no capítulo aqui todo 24, passam. E versículo 35, o céu e a terra passarão, falando mais uma vez, com sinais aqui, passarão, mas as minhas palavras, palavras de quem? De Jesus, abençoado. Ele anunciou aqui no capítulo todo aqui, mas as minhas palavras não hão de passar. E ele disse, não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. E no verso 36, ele diz o seguinte, porém, daquele dia e hora, a religião ama esse versículo aqui, né? Eu passei 35 anos conhecendo esse versículo aqui, mas não conhecia o 34, só conhecia o 36. Porque daquele dia e hora, ninguém sabe. E não sabia mesmo não, abençoado, porque uma geração tem muitos dias, tem muitas horas. Ninguém sabia exatamente qual seria o dia e qual seria a hora, mas seria na geração de Jesus. Então ele diz, porque dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Unicamente meu Pai. Então, abençoados, veja bem, eles, os discípulos, iriam ver, teriam que estar vivos. É isso que a religião não te explicou. Eu recebo você com os olhos iluminados por Deus mesmo, para você entender isso aqui. Eles, os discípulos, iriam ver, teriam que estar vivos. Todas as coisas anunciadas por Jesus. E estava próximo, estava às portas, bem pertinho deles ali. Teriam que ser na geração dele. A geração vem, geração vai. Antes de terminar a geração de Jesus, todas as coisas anunciadas por Jesus aconteceria. O fim do mundo e a sua volta.
que ele disse todas as coisas. E a volta dele foi assunto aqui no capítulo 24. O fim do mundo, o fim do mundo A, daquele pacto, também foi assunto aqui nesse capítulo 24. Então, teria o que acontecer. Aquele governo poderia passar, e passou, como passou. Mas as palavras de Jesus, abençoado, com certeza, todas aconteceram. Todas aconteceram. Dia e hora, a religião ela defende muito o verso 36. Dia e hora, ninguém sabia. Isso é certo, ninguém sabia. Mas seria na geração de Jesus, porque ele falou. Vamos repetir aqui, nós estamos sempre aqui repetindo as mesmas coisas. Dia e hora, ninguém sabia, porque uma geração tem muitos dias, tem muitas horas. Imagina, uma geração... vamos pensar só num ano. Quantos dias e quantas horas tem o ano? Faça um cálculo aí, aproximado aí. São 365 dias. Ninguém sabia exatamente qual o dia nem a hora. Mas seria na geração de Jesus. Não sabia, mas quando poderia acontecer. Mas não poderia passar daquela geração sem o fim daquele mundo, sem a volta de Jesus, que foi prometida pelo próprio Jesus. Entenda, abençoado, entenda que a volta de Jesus, é bom que você entenda isso, que a volta de Jesus, o vir nas nuvens, é fazer correção sobre uma nação. Não era algo visível. Ninguém viu o céu se abrindo, Jesus aparecendo montado lá no cavalo branco, ou coisando. Não. Isso aqui é uma forma de se falar, uma maneira, né? De se falar, voltar nas nuvens, a correção, vir fazer correção sobre uma nação. Foi o que aconteceu exatamente ali em Israel no ano de 70. Quando Deus veio sobre as nuvens, uma linguagem figurada, não é isso? Fazer correção, o mesmo que aconteceu lá no Egito, Isaías 19:1, que fala que Deus veio galopando numa nuvem ligeira sobre aquele povo e fez correção naqueles homens naquela época lá. E ninguém viu lá Deus num cavalo ligeiro, numa nuvem ligeira, cavalgando lá. Não. É uma forma de se falar, uma linguagem figurada. É a mesma que foi usada aqui para falar que Jesus viria nas nuvens naquela geração, como realmente aconteceu. É simples, abençoado, por favor, é simples. Chega de ser enganado, chega de estar tomando volta aí desses homens, se manter no medo que o mundo vai acabar. O que tinha que acabar já acabou. Agora, um dia nós vamos partir desse mundo aqui. Salmos 24, versículo 1 e verso 2, um verso que eu gostava muito, não gosto muito, mas não entendia. Lia muito. Como é que eu li esses versos aqui lá da religião? Sempre quando eu tinha oportunidade, eu li esses dois versos. Salmos 24, verso 1 e verso 2, que diz assim, do Senhor é a terra. De quem é a terra? É do Senhor. E sua plenitude, o mundo e aqueles que nela habitam. Tudo pertence ao Senhor. Tudo pertence a Deus. Porque Ele mesmo, Deus, afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. A terra, ela não pode ser destruída, abençoado. Ela está firme. E quem afirmou foi o próprio Deus. Não foi um grande arquiteto aí, humano, não foi uma obra, né? Como tem aqui a ponte Rio-Niterói, tem aqui no Rio de Janeiro, uma obra aqui espetacular. Não, pessoal, é alguma coisa muito mais séria. Foi o próprio Deus que firmou a terra onde ela está. Ela não pode ser abalada. O mundo cosmos nunca vai ter fim, porque é aqui que estão os filhos de Deus. É aqui que os filhos de Deus participam de carne e sangue. Deus usa esse planeta aqui, a intenção dele nesse planeta foi colocar os seus filhos para que participem de carne e sangue. O que teve fim na cruz e na volta de Jesus, na sua geração lá, foi o mundo Aion, foi a lei de Moisés, que acabou lá. É isso que a religião, os teólogos mentirosos, não nos passaram, não nos ensinaram. Eles falaram, não. Que um dia Jesus vai voltar nas nuvens e o planeta vai ser destruído, esse mundo vai acabar. Não vai. A Bíblia, em lugar nenhum diz isso. Agora diz aqui, Romanos capítulo 10, verso 4, já falamos e vamos falar mais uma vez. O fim da lei é Cristo na cruz e na destruição do templo, na correção que foi feita em Jerusalém. Ali, o mundo, aquele mundo que foi questionado pelos discípulos, teve fim. A lei de Moisés, no aspecto espiritual, foi lá na cruz.
Quando Cristo lá deu fim à lei, lá quando ele morreu e ressuscitou. E no aspecto visível, porque a lei continua sendo praticada porque o templo estava de pé, no aspecto visível, foi no ano 70, quando Deus mesmo lá mandou lá, armou lá tudo lá e destruiu o templo. Acabou, foi abaixo, não ficou pedra sobre pedra. Foi uma coisa já feita pelo próprio Deus. Teve fim, acabou. Acabou o mundo ali. O mundo áio, o mundo tenebroso, o mundo da lei de Moisés, o mundo de 613 ordenanças, que era um mundo de maldição e morte. Acabou. Agora, nós vivemos na graça de Cristo, nós vivemos segundo o amor de Deus, segundo o pacto estabelecido por Ele, que também é eterno, e não vai ter fim. Abençoados, compartilhe aí a mensagem, chega de ser enganado, sai dessa mentira, né, que dizem, olha, o mundo vai acabar, o mundo... Não vai. O mundo natural, o mundo cósmico, de maneira nenhuma. Às vezes acontece uma catástrofe aqui, acontece outra ali, mas ele está seguro pelo poder da palavra do nosso Deus, aquele que criou todas as coisas, assim como criou a mim, criou a você, e tudo com propósito já definido desde antes da fundação do mundo. Não existe assim, um por acaso, não, meu Deus, o que está acontecendo? Tudo debaixo do controle dele, abençoado. Não acontece um fio de cabelo, a religião fala muito nisso, né? Não cai um fio de cabelo, não cai uma folha de uma árvore. Pô, pessoal, imagina um planeta ser destruído. Você acha que isso aí vai sair do controle do nosso Pai? De maneira nenhuma, pessoal, de maneira nenhuma. Eu recebo que você tenha entendido, que o que você ouviu fez bem aí para a sua mente, e peço a você que compartilhe aí a mensagem. E também com bastante carinho, com bastante amor, é isso? Bastante respeito. Eu peço a você que se inscreva lá no nosso canal do YouTube, canal abençoado com todas as bênçãos, né? Hilton Cardoso. É importante para que a palavra corra e seja glorificada. Você que está me vendo aí pelo YouTube, temos uma boa audiência no YouTube também, pessoas que estão ouvindo a palavra. Assim que você terminar, vai aí embaixo aí, se inscreva no nosso canal, dê um ok aí, diga que você gostou, para que a palavra corra e seja glorificada. Essa é a nossa única intenção aqui, está aqui todo domingo falando da minha, do Orlando Alves, do Dino Santos, da abençoada Vanilda e de muitos outros aí que estão aí falando. Não existe aqui interesse financeiro, porque interesse financeiro nós temos o nosso trabalho e nos sustenta e muito bem. O nosso interesse aqui é que a palavra corra e seja glorificada. E que as pessoas entendam, os filhos de Deus entendam que esse planeta não vai acabar, que Deus tem o controle aqui de todas as coisas. Muito obrigado a você que esteve me acompanhando até agora, ao vivo. Não pude aqui ler o seu nome, porque não consigo ler ainda, mas vamos resolver essa debilidade. Mas muito obrigado, eu me sinto honrado de coração pela sua participação. Muito obrigado e até a próxima reunião, que será no próximo domingo, querendo assim Deus. Um abraço a todos, abençoados com todas as bênçãos.